Olá pessoal, sejam muito bem-vindos. Hoje estudaremos aí matéria de saúde mental. Bom, ah, voltando um pouquinho na história, vocês viram na primeira aula, né, que o regime asilar, né, que não tratava, né, a fim de recuperar, de trazer de volta para a sociedade aquele paciente que estava, né, com transtornos psiquiátricos e sim, a intenção era excluir, afastar e junto com essas pessoas, uma outra classe de pessoas, né, que eram indesejáveis também eram colocadas aí nessas questões. Então os hospitais eram lotados aí, abarrotados, né, de pessoas que eram afastadas de suas famílias, que é o que caracteriza o regime asilar. Ou seja, o paciente depois de internado ele não recebia visita dos seus familiares, né, de amigos e parentes, o que a gente sabe que é importante para o tratamento de todo o paciente, né, o apoio da família, o amor, o carinho. Tá? Então até mesmo crianças aí nessa época eram tratadas como eletrochoque, né, com banhos de água fria. Então era realmente tratamentos sem fundamento nenhum, né, sem fundamento científico, sem pesquisas, eram simplesmente adotados aí de forma muito agressiva, né, com os pacientes. Então os pacientes eram amontoados, né, uh, em cubículos, em salas, acorrentados muitas vezes, tá? Deixados ao relento aí, passando frio, muitos até morriam, tá bom, gente? Então, para a gente falar de psiquiatria, saúde mental, é necessário que a gente compreenda um pouquinho, né, e diferencie a normalidade da anormalidade. Para tanto aí, vamos voltar um pouco na história, entender a loucura do mundo, né? Que bem antigamente, né, falando aí da pré-história, da antiguidade, as doenças eram considerados aí castigos dos deuses, né, gente? Então, eram todos relacionados aí. Então, eram problemas relacionados, né, eles relacionavam com castigos, né? Por exemplo, a epilepsia, a lepra eram considerados formas com que os deuses utilizavam para castigar determinadas pessoas, terras, de acordo com seus pecados. Então, não havia uma explicação em si e para isso eles utilizavam até como maneira de manipular as pessoas naquela época, né? No período mágico sacerdotal, acreditava-se que pessoas mostravam comportamento diferenciado ou ficavam isoladas, falavam sozinhas, eram consideradas pessoas possuídas por demônios, por questões aí, por terem passado por alguns rituais, né? Já durante o cristianismo, né, por rituais de exorcismo, né, haviam tentativas de curar, né, de libertar aquelas pessoas aí, pois era um momento em que a igreja tinha o maior comando da população e que também detinha aí, né, o controle político de muitas pessoas aí e era uma grande influência aí na cultura e no modo de vida da, da população, né? Porém, aí 2000 antes de Cristo, lá em Hipócrates, aí, o pai da medicina, ele considerava a epilepsia e a histeria como diferentes, ou seja, decorrente do cérebro e útero. Portanto, Hipócrates, como médico na época, né, ele começava já a observar que as pessoas passavam por um processo de adoecimento e ele começa aí desmistificando a crença de que doenças eram causadas por maus espíritos, por maldições, né? Então ele começa aí, né, os estudos com as doenças mentais, reconhecendo, né, assim a doença mental como doença, como a malária, como a tuberculose, né, como uma fratura, enfim, algo que precisa ser tratado, certo? Então, chegando na Idade Média aí, acontece um retrocesso nos estudos científicos em decorrência da Inquisição, que a Igreja ela se torna poderosa politicamente devido os sacerdotes desempenharem um cuidado nos soldados, né? Então,
eram tidas aí o início aí das famosas guerras santas, né? Então a igreja vai ganhando poder e vai desenvolvendo aí, né, com o objetivo de uma sociedade limpa e organizada, livre de doenças. Então inicia-se aí a caça às bruxas, ou seja, mulheres que tinham um comportamento que eles julgavam inaceitável, né, como citados anteriormente, as mulheres que discursavam sozinhas ou que tinham algum comportamento ou até mesmo características físicas aí que eles julgassem semelhantes ao de bruxas, elas eram caçadas e até mortas. Né? Então aqui é uma imagem, né, de um livro de história, né? Aqui já são imagens mais atuais do regime asilar, onde essas pessoas eram, né, colocadas ali nos manicômios, né, nesses lugares que concentravam pessoas e elas eram submetidas aí a vários tipos de violência, né, gente? Bom, no final do século XVIII aí a medicina começa a perceber que os pacientes possuem comportamentos diferenciados, né? É quando Philippe Pinel, na França, propôs classificar os doentes separando os desvios sociais das doenças, né? Criando o tratamento moral. Tá, vamos subir um pouquinho aqui na vida, aí para vocês poderem ver o slide. Então eles passaram aos loucos que passaram a nova linguagem de uma nova especialidade que surge então e essa instaurada aí é a psiquiatria, né? Chamados de alienados, nascendo então a assistência psiquiátrica como instituição repressiva assistencial, o hospital basilar, que é o que a gente tem falado até agora, né? E um pouquinho da história da enfermagem, né, psiquiátrica no Brasil, né? No século XIX, a necessidade de organização do hospício moderno determinou a criação de uma primeira escola de enfermagem ligada ao Hospital Nacional de Alienados, de Psiquiatria, a Escola Profissional de Enfermeiros e Enfermeiras, inspirada no modelo francês de 1890, e um contexto de luta, né, dos médicos pelo controle político-científico do Hospício Pedro II, a enfermagem surge no Brasil de maneira diferente ao apresentado no modelo Nightingaliano, né? Então aí a gente está fazendo uma referência a Florence, tá bom? Que iniciou, né, no meio, né, de uma guerra política, até no regime militar, indo contra todo um grupo de homens e inclusive militares, né? Florence que tinha uma formação, né, cultural, uma formação muito diferente aí, ela foi de contra aí toda uma sociedade aí, né, até mostrando-se aí bem determinada, né, tanto que fez história e falamos dela até hoje, né. Então o curso de enfermagem nesse período aí, ele era orientado por médicos, e o preparo dos enfermeiros nas instituições psiquiátricas acompanhou um processo de medicalização dos asilos, né, originando modelos de preparação características, né, com características específicas diferenciadas daquele destinado à formação de hospital geral, né, no século XIX. A razão disto era que a loucura não se constituía um objeto de interesse explícito para a enfermagem moderna, nem na chamada Revolução Nightingale da Inglaterra vitoriana. Então, a Inglaterra nessa época estava abarrotada de hospícios, mas nem na implantação desse modelo no Brasil, tá, tiveram aí um êxito, tá bom? Mais um pouquinho da história aí. Então, no Brasil, a reforma psiquiátrica afirma a superação do modelo hospital-cêntrico. Os enfermeiros passam a participar dos movimentos antimanicomiais, né, contra aquele modelo asilar, né, e da reforma psiquiátrica, contribuindo de uma forma fundamental para o início desse processo, tá? Opa!
Então, a desinstitucionalização do Brasil, a reforma não é uma pauta restrita de procedimentos técnicos, políticos e portarias, né, regulamentadoras de ações de saúde. Ao contrário disso, gente, evoca uma discussão acerca da concepção do ser humano subjacente às leis e procedimentos regulamentadores aí, tá? Então, usuário de serviço de saúde mental, né? Então, ETIAL, Silva citou isso em alguns trabalhos dele, né? Não sou eu que estou falando, tá bom, gente? Então, dentro desse contexto reformista, acontece uma série de eventos, né? Então, a participação da enfermagem, um crescente movimento de desinstitucionalização no Brasil, né? Em 87 foi realizado o segundo Congresso Nacional do Movimento de Trabalhadores em Saúde Mental, né? O lema era "Por uma sociedade sem manicômios", né? Neste mesmo ano aconteceu a primeira Conferência Nacional de Saúde Mental e o primeiro Centro de Atenção Psicossocial, né? Chama CAPS, inaugurado em São Paulo, né? O CAPS, professor Luiz Rocha Cerqueira, faz parte da rede substitutiva do Hospital Psiquiátrico e é uma experiência emblemática da reforma psiquiátrica brasileira. E gravem bem então, gente, a Lei 10.216 de 2001 é o que garante aí a reforma psiquiátrica e os direitos das pessoas com transtornos mentais no Brasil. Então, ela põe fim aí no regime asilar, onde as pessoas elas eram levadas aí, tiradas de suas famílias, né? Não tinham prognóstico nenhum de melhora ou algum plano de tratamento terapêutico, né? E passa a ter põe fim nesses maltratos, nesse tratamento desumano que existia até então. Tá bom, gente? Vocês viram no vídeo passado alguns depoimentos, né, bem chocantes aí, a aula passada aí, bem pesada mesmo, né? Muita gente fica até emocionada, e realmente, de fato, né? Então, a Lei 10.216 de 2001 é a lei conhecida como reforma psiquiátrica, tá bom? Então, ela representa o Brasil no marco de estabelecer essa necessidade de respeitar a dignidade humana das pessoas com transtornos mentais, tá bom, gente? Então, os decretos, eles trazem uma dezena de artigos, cuja maioria apenas regulamentava o âmbito terapêutico que se dava dentro do hospital, tá bom? Então, ele exclui os pacientes, as pessoas com transtornos mentais, então denominados alienados e psicopatas, do convívio para evitar a perturbação da ordem. Então, antes, ele só excluía essas pessoas, né? Era excludente, né? Então é isso, gente. O que eu queria passar para vocês também era só um complemento daquele vídeo que vocês viram, tá bom? E matéria de prova, Lei 10.216, tá bom? Que regulamenta aí os serviços e a reforma psiquiátrica, pondo fim em toda aquela questão. É claro, gente, ainda tem muito que melhorar, né? Mas foi um grande passo aí para que houvesse uma melhora, a reforma psiquiátrica aqui no Brasil, certo? Então, esse só foi um adendo aí, foi só uma complementação da aula anterior, tá bom? Um forte abraço a todos, muito obrigado pela atenção mais uma vez, fiquem com Deus.